Bom dia, meu nome é Bárbara Andrade, sou advogada, mãe da Amanda, especialista em Direito do Trabalho e Direito Empresarial aí pela FGV. Tenho 15 anos de experiência na área de franquias e hoje estamos aqui junto com a Georgia Castilho para bater um papo com vocês a respeito da análise da franqueabilidade. Então, a gente fala aqui que a análise da franqueabilidade tem alguns pilares, e um deles é o pilar financeiro, que a Georgia vai daqui a pouquinho se apresentar para a gente e falar um pouco do que é esse pilar, no que consiste. A gente costuma dizer que o crescimento, né, através de franquias, ele é uma realidade, principalmente pelo ganho em escala, aumento da visibilidade da marca, redução da carga tributária, redução dos riscos trabalhistas, o crescimento com capital de terceiros e o modelo lucrativo baseado no ganha-ganha. Né? Para as franqueadoras, é super interessante o crescimento através de franquias, e ele é avaliado considerando a possibilidade de ganho em escala, aumento da visibilidade da marca e redução da carga tributária. Para os franqueados, o modelo de franquia é um modelo de negócio pronto, com a garantia de quem já testou o sistema e utilização do know-how. Mas como saber se é a hora, né, de investir em uma formatação de franquia? Como saber se é uma hora de expandir com franquias? Então, como tudo, não existe uma receita de bolo, uma receita mágica. Analisar a franqueabilidade do seu negócio é o primeiro passo. Validar que o seu negócio é franqueado significa que ele é escalável e que o franqueado e a franqueadora podem lucrar com ele. Que a gente sempre fala, né, de uma forma até rasa, mas para que o empreendedor possa entender, é que uma relação de franquia, todo mundo tem que ganhar dinheiro, o franqueado e a franqueadora. E aí, para explicar um pouquinho mais, né, como é feita essa análise do ponto de vista financeiro, a gente convidou a Georgia. Bom dia, Georgia. Bom dia, Bárbara. Georgia. Obrigada pelo convite para falar de um tema que eu estive envolvida aí nos meus últimos 8 anos e que eu gosto bastante. Muito legal. Eu que agradeço aí por você ter aceitado o nosso convite. A Georgia, ela é a sócia da empresa Saldo Positivo, é empreendedora também. Pode se apresentar para a gente, Georgia. A Saldo Positivo é a nossa parceira, né, na análise da franqueabilidade, quando a gente faz formatação de franquias. É a Georgia aí, através da Saldo Positivo, que nos auxilia nessa parte. Fala um pouquinho de você para a gente, Georgia. Oi, então, eu fundei a Saldo Positivo em 2019. Eu tinha acabado de sair de uma empresa e não estava com vontade de voltar novamente para uma empresa. E eu sou mãe de 3 filhos. Desde o meu primeiro filho, já com 4 meses, eu já na ativa, voltando a trabalhar. E aí, então, em 2019, eu já estava com os 3, né, obviamente. E aí pensei, por que não tentar alguma coisa que seja, que eu consiga conciliar mais um pouco a minha vida materna, né, com aquilo que eu já tenho de conhecimento. Mas eu não sabia como começar, até que me surgiu um convite de uma empresa bem conceituada aí no mercado de fotografia de arquitetura, de ajudar na parte administrativa, financeira, e aí foi meio que uma luz para eu criar a Saldo Positivo, e foi assim que eu criei. A Saldo Positivo é uma empresa que cuida da retaguarda financeira de outras empresas, especialmente de empresas menores, e também participa aí desses projetos de consultoria e tudo mais na área de franquias. Muito legal, excelente. Gel, e para o empreendedor que tem um negócio e está pensando em franquear o seu negócio? Então, a gente vê cada dia mais nas feiras, na Franchise for You, que é a feira que nós somos a consultoria lá da feira, que ele começa um negócio e tem dúvida se é escalável ou não, ele já está dando lucro, e ele pensa, é hora de franquear minha empresa?
O que que você diria aí para esse empreendedor que está com o negócio aí nessa fase? Acho que, em primeiro lugar, ele precisa ter consciência de que não se toma nenhuma decisão sem analisar, né? Então, os estudos das demonstrações financeiras, ele serve justamente para auxiliá-los nessa hora, né? Auxiliar o administrador a tomar sempre as melhores decisões para a empresa, né? Então, como você disse, a empresa já está dando lucro, né? É hora de franquear, mas para ela se tornar uma franqueadora, ela vai provavelmente ter mudanças na sua estrutura. Então, é preciso analisar quais seriam essas mudanças e quais impactos que elas terão. Então, por exemplo, hoje eu sou uma empresa, mas eu me tornando franqueadora, eu vou aumentar o meu quadro de funcionários, né? Sim ou não? Eu vou aumentar o meu espaço físico, né? Como que vai ser a minha maneira de oferecer os produtos? Eu vou ser o único fornecedor de produtos para esses meus franqueados? E se for assim, eu tenho que pensar na minha escala de produção. Estou preparado para aumentar? E não só preparado, né? Eu tenho a capacidade financeira para isso, né? O quanto que eu preciso para aumentar essa escala de produção? Se de repente eu for um revendedor, eu tiver um outro fornecedor, eu preciso comprar mais dele. Então, são vários tipos de aspectos que eu tenho que pensar enquanto eu me tornando uma franqueadora e também pensar naquele que vai ser o meu franqueado. E aí sim eu preciso pensar em toda a estrutura, desde prever, né, a receita, com base, obviamente, naquilo que eu já tenho de know-how, como toda a estrutura de custos, né, de custos de pessoal, tributária, como você já falou no início, o pessoal, quantos funcionários vai ser ideal para o meu franqueado ele ter naquela operação, né, o aluguel. Então, quanto que as principais linhas, né, que a gente estuda, pessoal, aluguel, custo de mercadoria que eu vou comprar, né, quanto que elas vão consumir da minha receita. Então, tem sempre um valor esperado, né, para que se consuma dessa receita, para que no final obtenha-se o lucro. Muito Então, legal. esse pensamento ele precisa ter. Legal. Essa análise, ela é o DRE? O que que é o famoso DRE que todo mundo fala? Então, quando a gente tem depois todos esses fatores aí que eu falei, eles estão bem definidos, costuma-se sim fazer, então, um DRE, a gente chama de DRE de viabilidade. Ele é um DRE estimado, né, de acordo com o know-how que eu tenho, né, o conhecimento que eu tenho da minha operação, eu estimo, né, esse DRE, que é o demonstração de resultados do exercício, para os meus novos franqueados ou até para a minha nova operação. E aí, o objetivo mesmo nesse estudo é saber se vai dar lucro. Legal. E qual que é a importância do DRE? O que que ele pode demonstrar após Ele é, essa análise? ele é super importante, né? Ele é importante para definir diversos fatores, né, para o meu negócio. Então, ela precisa ser feita uma análise conjunta entre franqueadora e franqueado, novamente, né? E aí eu vou definir diversos fatores. Por exemplo, eu vou saber quanto que eu vou precisar investir, quanto que o meu franqueado vai precisar investir nessa operação. Eu vou definir pontos super importantes numa franquia, que é quanto que eu vou cobrar de taxa de franquia, quanto que eu vou cobrar de royalties, que isso tem que estar bom para mim e para o franqueado, né? E dentro da estrutura do DRE, eu sabendo da receita, a gente calcula dentro daquela receita, ela tem que suprir todos os meus custos, né? O meu custo de impostos, meus custos de pessoal, meus custos de aluguel, precisa suprir o custo dos produtos, né? Serviços que serão gerados, serviços administrativos, a área operacional e toda a parte ligada à financeira também. E aí, depois de todo esse cálculo, o que se espera é o lucro. Então, vai ter o lucro dessa operação? A partir disso, também, a gente consegue calcular algo muito importante, que é o payback. O payback, ele calcula o tempo do retorno que eu vou ter naquele meu investimento inicial. Legal. O Então, isso é muito payback, importante. Pode falar.
Não, o payback me corrija se eu estiver errada, tá? Ele é importante para conseguir, para que o investidor que esteja buscando uma franquia para investir, ele entenda em quanto tempo ele vai recuperar aquele investimento que ele fez. É isso? Isso. Esse negócio que eu estou abrindo hoje, ele vai pagar o que eu estou investindo em quanto tempo? Né? 12 meses, 24 meses, né? Então, esse payback, ele vai dar essa visão para o administrador da empresa. Legal. Né? E isso, Então, pode falar. e é isso aí, é o lucro, né, que tem que ser esperado tanto para a franqueadora quanto para o franqueado depois de toda essa análise. Né? E quanto mais você se aprofundar nessas análises, mais chances, né, de ter um sucesso, de ter lucro de ambas as partes, melhor, com certeza, mais alto será, né? Legal. E essa análise, e para gente que faz análise jurídica, comercial, somada à análise financeira, ela é super importante para a hora de você colocar a sua franquia no mercado. Né? Então, você imagina, você chega-se aí um valor de investimento de 100, 200 mil reais. O investidor, ele precisa dessas informações para a tomada de decisão. Né? Por isso que essa parte da análise financeira quando a gente vai conversar com clientes, vai conversar com empreendedores, a gente reforça tanto da necessidade de fazê-la, não dá para pular etapas, né? Porque na hora de vender a franquia, digamos assim, você não consegue, você não tem elementos, né, para concorrer com o mercado de franquias, né, tão assíduo. Então, a gente sempre bate muito aí nessa questão para realmente ter um negócio viável, que a partir do momento que você lance no mercado, você tem ali pelo menos uma previsão, né, que foi feito um estudo financeiro de payback e margem. O que é margem também, que o mercado pergunta muito, quer saber qual que é a margem do negócio. Mas só complementando, né, até para você mostrar, né, para o seu possível franqueado, enquanto ele ainda é um candidato a ser um franqueado, você já dar essa visão, né, oferecer essa visão para ele de que as estimativas de resultado que ele vai ter, de tempo de retorno de investimento, né, já faz toda a diferença, passa muito mais credibilidade, né, do seu negócio. Foi um negócio estudado, foi um negócio planejado, né? Sim. E você sabe até quais são as franqueadoras que são suas concorrentes. Né? Sim. Pela lucratividade, pelo payback, você sabe quem que é a sua concorrente. Olha, a franquia XYZ também oferece isso. Também, eu falo que nada é e não pode ser prometido um resultado, mas tem que ser feita essa estimativa, né? Sim, exatamente. Mas respondendo à sua pergunta, então a margem é aquele resultado que eu tenho olhando o meu lucro comparado à minha receita. E aí eu tenho a margem e a gente consegue ter a visão se tem rentabilidade no negócio. Né? A rentabilidade é a proporção, então, do que eu tenho de lucro versus a minha receita que entra no meu negócio. E no Brasil, né, no mercado de franquias, é esperado que tenha essa rentabilidade entre 12% e 15%. Então, normalmente, quando uma pessoa está procurando uma franquia, ela sempre vai estar olhando aí nesse DRE, né, esse DRE de viabilidade, esse DRE estimado, se atende, né, esses valores esperados do mercado, de 12% a 15%. Legal, perfeito. E acho que rentabilidade é isso, acho que você explicou bem, né? Então, assim, só para a gente ter aí um exemplo, por exemplo, investimento de 100 mil reais, considerando aí essa margem, rentabilidade, explica para a gente aí, dando um exemplo prático. Então, vamos dizer que tem uma receita de 100 mil reais. Depois daquela estrutura do DRE, né, que eu tenho todos aqueles meus custos, e no final da linha, a gente costuma dizer, no final da linha é o que importa, que é o quanto que ele está dando depois de receita, consumindo tudo aquilo que eu preciso pagar.
final da linha é o meu lucro, né? Então, a rentabilidade, então vamos dizer que 100 mil e eu tenho no final da linha 15 mil reais, então eu tenho 15% de rentabilidade no negócio. Legal, perfeito. E, Georgia, para a gente concluir aí esse bate-papo, qual a sua dica para a empresa que está pensando em franquear o negócio? Eu acho que ficou bem claro que a dica principal é planejar, é estudar, é analisar, né, antes de dar o primeiro passo. E, obviamente, se você tiver um parceiro, né, alguém que te auxilia, alguém especializado na área, vai te dar muito mais suporte para que você tome essas decisões. Legal. Então, precisa conhecer o negócio, verificar se ele é viável antes de lançar, para evitar aí prejuízos e realmente poder concorrer com o mercado de franquias. É isso, a parte financeira é um dos pilares, né? Como você disse no início. Existem outros pilares também, né? Então, vamos dizer, fizemos todos o estudo financeiro, vimos que o negócio é viável, né? E do ponto de vista financeiro, tá bom para os dois lados, franqueadora, franqueado. Tem outras coisas que precisa pensar, né? A franquia, para ela iniciar, ela tem que estar dentro da lei. Sim. Não vai iniciar sem estar dentro da lei. Hoje existe a COF, né? Hoje não, né? Existe a COF, né? E precisa, você muito mais do que eu sabe que precisa a franquia estar dentro, né? Dessa circular de oferta de franquias. Então, são vários pontos. Depois existem os manuais que precisam ser criados, né? Para que exista a padronização, para que o know-how seja mantido, né? Para a franquia. Então, tem muito estudo, muita análise a ser feita, né? Isso. O que a Janja está falando, na prática, como que aqui dentro da consultoria a gente realiza esse trabalho de uma forma conjunta, né? Porque todas essas questões jurídicas, de tributo, trabalhista, qual que vai ser a melhor forma de contratação para esse negócio, tudo isso, a análise financeira, ela precisa entender para poder chegar também até fechar a conta, chegar aí no modelo de negócio, né, que vai ser proposto para o franqueado. E eu falo que essa é a primeira etapa, né? Conhecemos o negócio, levantamos todas as informações, foi feita toda a análise da viabilidade financeira, o DR estimado, que a Georgia explicou para a gente. Aí a gente vê se ok, seu negócio é franqueável, do ponto de vista jurídico, né, existem algumas exigências que precisam ser cumpridas, do ponto de vista comercial, de uma forma bem simples, bem resumida para vocês. Sim, o negócio ele tem mercado, ele é competitivo, né? Então, a minha franquia ela tem uma rentabilidade muito baixa, como que a gente faz para aumentar essa rentabilidade? Então, eu vejo que esse é um trabalho que a Georgia faz sempre, né? Olha, a gente precisa tentar reduzir esse custo aqui, precisa melhorar, senão, na última linha, como ela falou, não fecha a conta, né? Então, com Sim. por exemplo, com 5 empregados, a conta não fecha, a gente consegue otimizar isso, consegue melhorar, consegue utilizar outros modelos de contratação permitidos por lei, né? Sempre a gente fala que a franqueadora tem que fazer tudo certo, 100% dentro da legalidade, essa é sempre a orientação. E muito bacana, Georgia, entender aí um pouquinho mais dessa parte financeira, da importância de seguir, né, os caminhos antes de chegar no contrato, fazer a circular de oferta de franquias, os manuais, para que você tenha aí um crescimento saudável aí do seu negócio. Isso mesmo. Obrigada, Bárbara. Eu que agradeço a sua participação, os esclarecimentos e também, obviamente, o dia a dia aí com a gente. Eu que E agradeço. qualquer dúvida, o nosso site é o atlhadvogados.com.br, nosso Instagram, mesmo nome. Esse vídeo vai estar no YouTube, se você está nos assistindo pelo YouTube. No site você consegue entrar em contato com a gente.
vai estar lá as informações. O Matheus, nosso assistente, vai nos ajudar lá a colocar nossos contatos. E da Saldo Positivo, quer passar seus endereços, Georgia? No Instagram, Saldo Positivo, e saldopositivo@adm.br. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Até mais.